Olá, eu sou a Érica Costa, professora de Direito Processual Civil aqui do CDF Concursos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Hoje vamos analisar duas importantes normas fundamentais, o princípio do contraditório prévio e a vedação às decisões surpresas. Esse é o sumário da nossa explanação. O princípio do contraditório ele vem previsto no artigo 9º do Código de Processo Civil. Nós vamos analisar o assento constitucional desse princípio, os três alicerces do princípio do contraditório, vamos entender a diferença entre o contraditório formal e o contraditório substancial e as exceções ao contraditório prévio. Por fim, vamos analisar a vedação às decisões surpresas, que vem prevista no artigo 10º do Código de Processo Civil. Vamos começar. O princípio do contraditório e a vedação às decisões surpresas são duas normas fundamentais previstas no Código de Processo Civil. Quando eu falo normas fundamentais, eu estou falando daquelas previstas do artigo 1º ao artigo 12º do Código de Processo Civil, que são normas que trazem um vetor interpretativo que devem orientar toda a aplicação das normas processuais. De acordo com a doutrina, as normas fundamentais do processo civil são aquelas normas bases que compreendem as regras e princípios que irão regular o processo. Hoje vamos analisar duas normas fundamentais, o contraditório e a vedação às decisões surpresas. Inicialmente, é bom destacar que o contraditório ele vem previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, que assim dispõe: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Isso significa que o contraditório é uma garantia constitucional, a gente acabou de ver. Inicialmente, a doutrina destacava duas finalidades do contraditório: o direito ao conhecimento da demanda e o direito à participação. A doutrina destacava muito esse binômio, conhecimento e participação. Atualmente, o conceito de contraditório ele evoluiu. Portanto, hoje, leva-se em consideração não só o conhecimento e a possibilidade de participação, mas também a possibilidade de influenciar na decisão judicial. Vamos ler aqui o conceito comigo. O princípio do contraditório é uma garantia de conhecimento da demanda e dos atos processuais. Além dessa garantia de conhecimento, esse princípio é também uma garantia de influência e participação na construção da decisão judicial. Ou seja, nós temos três alicerces em que está assentado o princípio do contraditório, ou seja, para que o contraditório se operacionalize, faz-se necessário que as partes tenham conhecimento da existência do processo. Por exemplo, o réu. O réu tem conhecimento da existência do processo com a citação válida. Em seguida, faz-se necessário que as partes tenham meios de participar do processo, ou seja, por meio da apresentação de contestação, produção de provas, diversos meios de participar. Ou seja, além de conhecer, é necessário que as partes participem, bem como que elas possam influenciar no processo. Esses são os três alicerces do princípio do contraditório. Outra diferença muito destacada pela doutrina são as duas acepções do princípio do contraditório, que é o contraditório formal e o contraditório material. Bom, isso aqui é muito cobrado em provas de concurso público, portanto, redobre a sua atenção. O contraditório formal significa que é necessário que as partes tenham apenas ciência do processo, para que elas possam tempestivamente se manifestar. Ou seja, basta intimar e a parte apresentar a sua manifestação. No entanto, para o contraditório material, o processo ele deve ser fruto de intenso debate e efetiva participação dos interessados, de modo que eles possam influenciar na decisão do juiz. O Código de Processo Civil de 2015, ele adotou a acepção material do contraditório, ou seja, faz-se necessário não só que a parte tenha conhecimento e possa se manifestar no processo, faz-se necessário que, além disso, ela possa influenciar na decisão do juiz. Vamos responder essa questão que você vai ver nitidamente essa diferença. O contraditório substancial tem por escopo propiciar às partes a ciência dos atos processuais, bem como possibilitar que elas influenciem na formação da convicção do julgador. Perfeita a questão, ela traz com acerto o conceito de contraditório substancial, que significa conhecimento, participação e influência. Corretíssima a questão. Vamos em frente. Como eu já te antecipei,
o princípio do contraditório prévio, ele é uma norma fundamental, ele tem assento constitucional e esse princípio, ele foi replicado pelo Código de Processo Civil. Ele foi replicado no artigo 9º, que assim dispõe. Vamos ler aqui comigo. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ou seja, o que isso significa? Que o contraditório, como regra geral, ele deve ser prévio. Por quê? Porque diz o Código de Processo Civil que o juiz não pode proferir uma decisão sem que a parte seja previamente ouvida. Essa é a regra geral. No entanto, essa regra possui exceções e as exceções são muito exigidas em provas de concurso público. Vamos analisá-las. Há 3 exceções em que o contraditório prévio pode ser relativizado. São os casos em que o contraditório será postergado ou diferido. Aqui um alerta. Quando eu falo que o contraditório ele vai ser postergado ou diferido, eu não estou falando que não vai ter contraditório. O contraditório é uma garantia constitucional, ele vai continuar existindo. No entanto, esse contraditório não vai ser prévio, ele vai ser posterior em 3 situações excepcionais que nós vamos analisar agora. No caso da tutela provisória de urgência, no caso da tutela provisória de evidência, nas hipóteses do artigo 311, inciso 2º e 3º, e no caso das ações monitórias. No caso da tutela provisória de urgência, o contraditório prévio ele não é aplicado. Por quê? Porque o perfazimento do tempo ele é incompatível com a situação a ser tutelada, ou seja, havendo urgência, faz-se necessário que a decisão judicial também seja célere, o que seria prejudicado caso tivesse que ser operacionalizado o contraditório prévio. Bom, vamos exemplificar para ficar mais claro. A tutela provisória de urgência ela é uma exceção ao contraditório prévio, por quê? Vamos dizer, uma parte propõe uma ação para que ela seja imediatamente internada na UTI. Se o juiz fosse procedimentalizar o contraditório, muito provavelmente a decisão judicial dele depois seria inútil. Por quê? Porque a parte precisava de ser internada imediatamente. Por isso que aqui fala-se que o contraditório, nas tutelas provisórias de urgência, será posterior, ou seja, o Estado poderá se manifestar por que ele não garantiu a UTI, quais são os problemas, posteriormente à internação da pessoa. Interna, depois a gente discute. Outra exceção ao contraditório prévio é a tutela provisória de evidência. O que é a tutela provisória de evidência? Ou seja, naqueles casos em que o juiz constata a evidência do direito do autor, ou seja, com altíssima probabilidade de sua vitória, ele pode conceder o direito sem a prévia oitiva do réu. Ou seja, vamos exemplificar. Uma parte entra com uma ação pedindo a restituição de uma taxa que já foi declarada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como devida. Ou seja, tem-se aí uma alta probabilidade de ganho do autor, ou seja, o direito dele é evidente. Nesses casos de tutela de evidência, o juiz pode conceder essa tutela sem prévia oitiva do réu, que vai se manifestar posteriormente. A última exceção ao contraditório prévio são as ações monitórias. Eu vou revisar aqui rapidamente com você as ações monitórias, ela está prevista no artigo 700 a 702 do CPC. E o que consiste a ação monitória? Ela é um procedimento especial, de jurisdição contenciosa, e ela é utilizada por aquele que possui um título executivo extrajudicial sem eficácia executiva. Mas a pessoa pretende cobrar ou exigir que alguma obrigação constante desse título seja satisfeita. No caso da ação monitória, é o clássico exemplo do cheque prescrito. A parte tem um cheque prescrito em mão, ou seja, um título executivo extrajudicial que não tem eficácia e para que ela possa cobrar a importância que tem nesse cheque, ela ajuiza uma ação monitória. Bom, feita essa rápida contextualização, vamos entender por que a ação monitória é uma exceção ao contraditório prévio. Nesse caso aqui, da ação monitória, sendo evidente o direito do autor, o contraditório prévio também vai ser afastado, ou seja, o juiz ele pode autorizar a expedição do mandado monitório ao réu antes que ele seja previamente ouvido. Aqui é importante destacar que essa decisão do juiz que manda expedir o mandado monitório, ela não é definitiva e ainda que tomada antes da oitiva do réu, não suprime o seu direito ao contraditório, que será exercido em momento posterior. Vamos responder essa questão aqui que vai ficar muito claro isso. A garantia do contraditório participativo impede que se profira decisão ou se conceda tutela antecipada contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Bom, pessoal, essa questão ela tem um erro clássico. Qual é o erro dessa questão? É que a gente acabou de estudar que as tutelas provisórias
tutelas de evidência, elas são uma exceção ao contraditório prévio, ao contraditório participativo. Ou seja, é possível que o juiz conceda essa tutela sem que o contraditório seja exercido previamente. Esse aqui é o erro da questão. Vou destacar aqui o erro. A garantia do contraditório participativo impede que se profira a tutela antecipada? Não, não impede. A tutela antecipada pode ser deferida e posteriormente vai ser exercido o contraditório. Agora vamos finalizar a aula analisando a vedação às decisões surpresas, as decisões de terceira via. Bom, dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil que é necessário que haja prévio debate pelas partes antes do proferimento da decisão judicial, ainda que se trate de matéria sobre a qual possa ser decidida de ofício. Vamos ler com muita atenção o artigo 10 do Código de Processo Civil. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Muita atenção aqui. O artigo 10 do Código de Processo Civil, ele traz uma vedação. Que vedação é essa? A vedação às decisões surpresas. Significa que o juiz não pode surpreender as partes com uma decisão. Ou seja, se o juiz quer julgar num determinado sentido, as partes elas têm que ter debatido o fundamento dessa decisão. Portanto, ainda que se trate de uma questão que o juiz possa decidir de ofício, ele deve oportunizar que as partes se manifestem sobre esse fundamento. Caso o juiz verifique que as partes não estão se manifestando sobre determinado fundamento, o que ele deve fazer? Ele deve intimar as partes para que elas se manifestem. E aí ele pode proferir a sua decisão, porque aí a decisão não vai ser surpresa. Vamos ler aqui comigo. Ou seja, essa vedação às decisões surpresas assegura o direito das partes a serem previamente ouvidas, né? Ainda que se trate de questões passíveis de conhecimento de ofício. Se as partes não se manifestaram, o juiz deve intimar os interessados e uma importante questão aqui, e se essa regra não for observada? Bom, se o juiz proferir uma decisão surpresa, a consequência é a nulidade dessa decisão por descumprimento do artigo 10 do Código de Processo Civil. Finalizamos aqui o nosso vídeo de hoje. Eu convido você a se inscrever no canal do CDF Concursos, ativar o sino de notificações, curtir esse vídeo e compartilhar. Até a próxima!